Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Dá só uns 5 minutinhos pro pessoal entrar, todo mundo. E aí a gente começa nossa aula aí, nossa primeira aula do módulo de genética clássica, né? Entrando agora. Boa tarde a todos. Nós teremos um novo estudo dirigido, né, referente a esse módulo, tá, pessoal? Só para relembrar. Mas eu vou liberar ele na quinta-feira. Quinta-feira eu com certeza consigo liberar ele e botar lá no AVA, né, para vocês e também no Google Classroom, né, o link para o Google Forms desse AD, porque eu ainda estou terminando de montar ele. Eu devo terminar de fazê-lo amanhã e aí quinta-feira no máximo eu consigo entregar lá para vocês já irem tentando fazer, né? Vai ter a parte do conteúdo das aulas de hoje. E aí vai ter aula de semana que vem também, ainda do módulo de genética clássica, né? E aí, naquela semana que vem, depois a gente já tem, né, a nossa prova. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Dia 21 de setembro vai ser a nossa próxima aula, fechando esse módulo. E dia 28, né, o dia da prova, da segunda prova. E vai ser também o dia da entrega desse ED, tá? Que eu vou liberar para vocês. Ah, não, dia 28 não vai ser a prova vai ser... Ah, peraí. Agora eu fiquei confusa. Ah, é sim. Acho que é isso mesmo. No cronograma tá no dia 29. 28, né? Na semana que vem a gente vai ter uma aula e a aula de dúvidas, né? Isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ai. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá, beleza. Uma coisa que eu queria saber, né? Vocês estão tendo a parte de biologia celular, né? Também, né? Aqui nessa matéria, né? Vocês também têm biologia celular, correto? A gente já teve a parte de biologia celular. Já acabou esse módulo, né? Quando vocês falaram de biologia celular, vocês falaram bem de divisão celular? Não, ela só deu uma passada só. Tá bom. Mas a gente viu divisão celular onde, gente? Que eu esqueci. Foi... Não, mas também não foi tão explicado, não. Mas foi em histologia. Não, em biologia, desculpa. Embriologia, né? Também. Porque tem a gametogênese, ovogênese, né? A gente viu a parte da gametogênese. Meiose, né? Então. Isso. Beleza. Não, isso daí é importante. Para os conceitos da aula de hoje também a gente vai dar uma revisãozinha um pouquinho já de relembradinha de divisão celular, mas se ficar muito complexo vocês me avisam. Para a aula que vem, né, se der para vocês compreenderem bem essa aula,
para a aula que vem eu consigo trazer, porque eu quero trazer um pouco de conteúdo para a aula que vem, para a gente poder ter o tempo certo, né? Um bom tempo aí da parte de tirar as dúvidas que vocês tenham, né? Desse módulo, as dúvidas do estudo dirigido, tá? Bom, acho que agora já deu para todo mundo entrar, já são 1h05, né? O pessoal entrou bastante gente agora. Podemos começar a nossa aula de hoje. Vocês veem bem? Todo mundo me ouve bem? Sim, beleza. Eu tô gravando, né, essa aula aqui para depois disponibilizar para vocês, né? Vou disponibilizar em dois arquivos lá para vocês depois. Então, vamos começar a aula de hoje. Nossa aula de hoje abre o nosso módulo, né, de genética clássica. E a nossa aula de hoje vai ser sobre mendelismo, ou genética mendeliana, né, que a gente chama. O módulo de genética clássica, pessoal, a gente vai falar muito mais da genética da transmissão em si, né? No primeiro módulo a gente falou sobre a parte de genética molecular, então entender molecularmente qual é a estrutura do DNA, como que ele se replica, como que ele é transcrito e expresso, como é que ocorre o processo de tradução, né? Como é que ocorre a regulação da expressão gênica, né? Essa parte mais molecular, né? Agora a gente vai estar começando a compreender, né, né, associado ao DNA está a nossa hereditariedade, a possibilidade de a gente transmitir as características de um indivíduo para a sua prole, né, de um progenitor para a prole seguinte. Então, de geração em geração, transmitir essas características. Então, esse processo aí de hereditariedade, né, o pai tendo os filhos, né, e etc. Né, como que ocorre essa transmissão das características que o pai e a mãe, né, vão apresentar para formar, então, assim, os filhos, né? Bom, a transmissão, né, das características via reprodução sexuada, né, que aí são os animais, somos nós humanos, né, embora ainda exista a reprodução do tipo assexuada, né, em que a célula simplesmente se divide lá por mitose, mas falando da reprodução sexuada, em que realmente a gente tem, né, a mistura das características, né? E não é uma mistura, não é simplesmente um balde que a gente joga ali e mistura, né? Existe todo um padrão que acontece para que aconteça essa transmissão dessas características dos dois progenitores. Então, quando a gente tem reprodução sexuada, a gente vai ter dois progenitores, né? Um do sexo masculino, outro do sexo feminino, né? E tal. E aí a gente vai ter esses dois progenitores, né? Gerando aí esse novo indivíduo, né? Então, nessa reprodução do tipo sexuada é que a gente vai ter o que a gente chama de variabilidade genética, tá? Então, a gente vai trazer aí a variabilidade genética para dentro daquela população. E essa variabilidade genética é trazida por aquilo que a gente falou bastante, né, nesse primeiro módulo. Nós falamos, né, do que são os alelos, né? Os alelos são as variações de um gene. Então, a gente já sabe que os genes são os principais responsáveis aí pelas características que a gente vai apresentar, né? E esses genes, eles vão ter aí variações deles, né? As pessoas pode ser que apareça na população uma determinada variação daquele gene, ou seja, um novo alelo. E como é que se insere um novo alelo dentro da população? A partir de mutação, né? A gente também viu e também falamos, né, bastante sobre as mutações, né? Então, alelos sendo inseridos por mutação nas populações e essa população, né, vai acontecendo aí cruzamentos, né, entre elas, entre indivíduos dessa população, e esses alelos vão se dispersando, né, ao longo aí da população, gerando a variabilidade genética, né? E é importante a gente lembrar que a hereditariedade, essa parte da genética, né, que cuida da genética da transmissão, né, ela caminha junto com a evolução, né? Então, a hereditariedade não só traz variabilidade genética dentro da mesma população de uma determinada espécie, né? Não somente vai ter aí variabilidade ocorrendo dentro da nossa população humana, por exemplo, que tem muita variação, né? A gente sabe que as características variam muito. Mas vão acontecer também entre espécies, né? Entre a espécie humana e as demais espécies de primatas e as demais, né, espécies de outros grupos, né? Por quê? Porque essa hereditariedade também promoveu ao longo ali da evolução, né, permitiu a formação de espécies diferentes, uma variabilidade genética tão grande que aconteça em uma determinada população pode acabar gerando aí o fenômeno que a gente chama de especiação.
tá? Que é justamente, né, formar-se aí, então, uma espécie diferente, né? E aí a gente tem também a questão do isolamento entre essas duas espécies, e aí depois, né, que você consegue diferenciar espécies, formar novas espécies, é que a gente conseguiu formar todos esses grupos, né? Esses grupos animais, grupos de vegetais, grupos de organismos, né? Tão diferenciados e trazer essa variação de seres vivos que a gente consegue observar aí na natureza, tá? Então, a hereditariedade, que é o que a gente vai abordar bastante aqui, a gente não vai falar muito de evolução, porque não é tanto a área, né, que vocês precisam desse conhecimento para seguir com a área de vocês da fisioterapia, né? Mas é bom sempre relembrar isso, né? Que essa hereditariedade, né, o trabalho feito por Mendel, que a gente vai estudar bastante agora nesse módulo, ele se complementariza perfeitamente com o trabalho de Darwin, né, que foi o trabalho aí inicial, né, mais importante dentro da área da genética, que é a evolução, tá? Caminham juntas, né? Porque a hereditariedade é justamente a chave, né, para essa evolução, né, das espécies, né, a evolução das espécies ao longo aí, né, do processo evolutivo, tá? Beleza, então vamos começar falando do mendelismo, a genética mendeliana. Mas aí quem é Gregor Mendel, né? E qual foi a importância dele para a gente estar aqui agora, tantos anos depois, estudando e exaltando o trabalho de Mendel, né? Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética, porque foi ele que produziu o primeiro trabalho, vamos dizer assim, mais completo, tá? Um estudo de 8 anos aí, em que ele teve um trabalho bem mais completo, trazendo justamente, né, conseguindo justificar e explicar como que as características passam de uma geração para outra. Muito já se estudava de hereditariedade até o momento em que Mendel fez o seu trabalho, tá? A gente já observava a hereditariedade muito antes, que ela existia, era fácil de observar. A gente via que a prole, né, tinha características parecidas com os progenitores. Então a gente observava que a hereditariedade existia. Agora, como que essas características, né, estão sendo passadas dos progenitores para os seus descendentes, para a sua prole, né? E Mendel foi aquele que trouxe os primeiros princípios extremamente importantes que a gente usa até hoje, tá? Para se iniciar os estudos nessa área de genética de transmissão. Por isso que ele é considerado o pai da genética, né? Fora que é importante lembrar que a genética clássica, né, a genética da transmissão, que é essa que a gente vai abordar nesse módulo, ela veio, os estudos dela começaram antes da molecular, né? Obviamente. Por quê? Porque os estudos moleculares dependeram de equipamentos, dependeram de estudos, né, de técnicas, né, que foram sendo desenvolvidas muito tempo depois. A gente viu que a estrutura do DNA, né, só foi desvendada por técnicas, né, de análises bioquímicas. A gente viu lá o Chargaff analisando a bioquímica lá das moléculas de DNA, né, a difração de raio-x, que foi importante para desvendar a estrutura. Isso tudo aí não estava, ainda não se tinha isso, né, para a gente conseguir estudar molecularmente o DNA. Então a genética clássica ela começa antes, e por isso que o Mendel foi o pioneiro ali, e por isso que ele é considerado o pai da genética, tá? Mas não quer dizer que porque a genética clássica ela começou a ser estudada antes, ela parou de ser estudada em algum momento em que a genética molecular aconteceu. Não. Com certeza não. A genética clássica, ela começou antes, mas ela continua sendo estudada até hoje, tá? E continua se trazendo aí, desvendando mais e mais padrões de herança, mais e mais aí justificativas para essa hereditariedade, para essa transmissão de características, né, de um indivíduo para a próxima geração. E o Mendel, o que ele fez, né? Ele estudou lá em 1865, ele fez a sua publicação, né? Essa publicação tão importante, que foi um estudo feito ali por 8 anos, em que ele trabalhou aí com em torno de 10.000 plantas, tá? Fez diversos cruzamentos de plantas e chegou a trabalhar com até 10.000 plantas, tá? O nome do trabalho dele se intitulava Ensaio com Plantas Híbridas, tá? A gente já vai entender por quê. Tá? E ele viveu ali naquela região ali da República Tcheca, Áustria, né? Ele ali na República Tcheca ainda tem um museu do Mendel, né? Na República Tcheca esse é o monastério onde ele viveu muitos anos da vida dele, tá? E é onde ele fez esses estudos, né? No jardim desse monastério é que ele fez esses estudos. Ele era de uma família um pouco humilde, o Mendel, então para seguir com os estudos que eram muito caros, né? Não dava para ele conseguir pagar para entrar numa universidade e tudo mais, mas uma das coisas, né, que acontecia
acontecia bastante eram os estudos, né, acadêmicos que aconteciam nesses monastérios. Então, ele entrou no monastério justamente com essa intenção, né, de aprofundar os seus estudos, as suas observações, né, e fazer as suas teses, suas teorias, suas hipóteses. E é lá no monastério, né, no jardim do monastério com o qual ele ficou aí, foi dado para ele essa missão, né, de cuidar do jardim do monastério, e lá ele começou a trabalhar com essas plantas, né, e tentar observar aí as características, como essas características daquelas plantas, né, se transmitiam de uma geração para outra, né. Ele publicou esse trabalho em 1865, mas esse trabalho só foi realmente aclamado, né, e compreendido, né, completamente, né, reconhecido em 1900, tá? E foi a partir de alguns cientistas que começaram a chegar nas mesmas conclusões de Mendel, só que posteriormente a ele, né? E quando esses cientistas foram publicar os seus resultados, ali buscando na literatura, eles encontraram então o trabalho de Mendel com as mesmas resultados, né, que eles estavam tendo, um trabalho ainda mais completo. Então, eles deram esse reconhecimento ao trabalho de Mendel e a partir disso é que ele ficou sendo reconhecido, a partir de 1900. E os estudos que ele começou a fazer, né, continuaram depois do seu trabalho. Então, diversos cientistas continuaram com os estudos né, de padrões de herança mendelianos, e então o mendelismo se tornou aí o neomendelismo, né, o estudo, a extensão do estudo de Mendel, né, feita por diversos cientistas. Entre os principais, né, dos estudos aí no neomendelismo, que vai ser um papo aí já para depois do nosso intervalo aqui hoje, entre os principais estava aí o Thomas Morgan, que foi o que eu comentei para vocês na primeira aula, não sei se vocês se lembram, é o cientista que trabalhava com as moscas da fruta, né? Eu falei. Então, ele é um dos principais nomes aí do neomendelismo, tá? Mas hoje, agora, né, nessa primeira aula, vamos falar sobre o mendelismo, sobre Mendel. Por que esse trabalho de Mendel foi tão importante e tão interessante, né? Qual foi a grande atacada mágica que o Mendel fez, né? Diversas, na verdade, não foi só uma. Uma delas foi escolher o organismo de estudo correto para que ele tivesse ali uma simplicidade maior em conseguir observar aqueles padrões de herança, né? E conseguir, então, justificar em relação a eles, né? Trazer os princípios que ele trouxe, as leis, né, que ele desenhou, né? A partir da observação desses cruzamentos dessas plantas. Então, muitos geneticistas já trabalhavam tentavam estudar, né, esses cruzamentos com diversas espécies, não tiveram muito sucesso, porque os resultados eram muito variáveis, muito complicados de serem compreendidos naquele momento. Mas aí Mendel pegou as ervilhas, né? Ele selecionou uma planta que tinha diversas características muito interessantes para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho. Entre as características muito interessantes que as ervilhas apresentavam, né, é que elas tinham caracteres nitidamente distintos, tá? Então, os caracteres eram nitidamente distintos. Ele conseguia observar, né, que aqui, por exemplo, essa semente é verde e essa semente é amarela. Então, tem caracteres aqui distintos para a cor da semente. Então, ele não tinha essa dúvida, né? Esse aqui é meio mais ou menos, não conseguia entender se ele é verde, se é amarelo. Não, eles conseguiam distinguir nitidamente os caracteres, né? Isso facilitava muito para os cruzamentos, né? Além disso, essas plantas, elas cruzavam bem entre si, então, cruzando ali variações diferentes da planta, né? Indivíduos daquela planta com características diferentes, elas ainda conseguiam, né, fazer esse cruzamento bem, né? Ter uma prole, e essa prole ainda era fértil para ele seguir com aqueles cruzamentos, tá? Com híbridos, então, que eram obtidos do primeiro cruzamento, igualmente férteis e se reproduzindo bem para ele continuar esses cruzamentos. Além disso, né, nessas plantas, né, a polinização conseguia ser controlada, tá? Então, ele conseguia, você tinha lá, né, no caso das ervilhas, né, elas têm na flor, né, onde está ali, né, a flor é onde vai estar ali, né, os órgãos sexuais daquela planta, né? E no caso das ervilhas, elas são hermafroditas. Então, na flor, você vai ter tanto os caracteres masculinos como femininos. Então, você vai ter os gametas masculinos e femininos, as anteras, né, ali e tal, na planta. E ele conseguia controlar se aquela planta precisava cruzar ela com ela mesma, ou se ele não queria fazer um cruzamento dela com ela mesma, queria fazer o cruzamento com outra planta, ele conseguia cortar fora, né? Cortar fora aquela estrutura, né, sexual masculina, por exemplo, e fazer a polinização com a planta que ele queria, né? Então, controlar os cruzamentos muito bem. Então, isso foi muito importante também, tá?
e tinha uma variedade de formas disponíveis bastante grande também. Então, nitidamente diferentes esses caracteres e uma variável que variavam bastante, né? Então, ele conseguiu ter, então, linhagens, né, com diversos caracteres que ele acabou, que ele fez o seu estudo, né? Então, o Mendel conseguiu fazer um estudo bastante amplo porque ele conseguiu estudar 7 propriedades das ervilhas, tá? Então, ele pegou aí e estudou cor da semente, forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, cor da flor, posição da flor, altura da planta. Então, essas 7 características que ele observou, então ele fez um trabalho bem amplo para ver se ele conseguia observar um padrão, né? Então, ele estudar somente uma característica, bom, vamos ver se funciona com outra característica também. Então, ele tinha 7, né? Ele fez um trabalho bem amplo por conta disso, tá? Para cada uma das 7 propriedades que ele estudou, ele pegou aí 2 linhagens. Ele entrou em contato com um fornecedor de plantas, né? No caso de plantas as ervilhas, e obteve ali 2 linhagens puras para cada uma dessas 7 propriedades. Então, por exemplo, a cor da semente, você tinha as ervilhas que tinham sementes amarelas e as ervilhas que tinham sementes verdes, tá? Por exemplo, aqui. Então, ele pegou uma linhagem pura da semente que tinha a cor amarela e uma linhagem pura daquela que tinha semente de cor verde. E isso para cada uma delas, então, para cada uma das 7 características, para as 7 propriedades, desculpe, ele tinha 2 linhagens puras, tá? Agora vamos começar, a gente vai ter que ter muito bem firmado, né, para continuar aqui a nossa aula, o nosso conceito do que é uma linhagem pura, tá? Então vamos repassar o que é uma linhagem pura. Ele conseguiu lá, pegou de cada uma das 7 características, ele pegou 2 linhagens puras, uma para cada caractere, né? Beleza. O que é uma linhagem pura? A linhagem pura, ela vai consistir nas plantas que, em um processo de autopolinização, que são sempre endocruzadas, né? De geração em geração, elas vão sendo endocruzadas e a prole, né? Como você vai fazendo esse endocruzamento ao longo de várias gerações, a prole acaba sendo sempre idêntica à geração parental, ao progenitor. Então, aqui, ó, por exemplo, tem uma planta, né? Pode ser uma de ervilha também, né? Com a sua cor de flor púrpura e você tem a cor de flor branca. Então, 2 variações daquela planta, tá? O que seria a linhagem pura que o Mendel pegou? O Mendel pegou essas 2 linhagens aqui puras, porque elas foram um produto de autopolinização ao longo de várias gerações, em que o resultado da prole dava sempre idêntico, toda a prole sempre tinha a cor idêntica de flor do seu progenitor. Tá? Então, aqui agora, as púrpuras, se eu cruzo púrpura com púrpura, vai dar sempre tudo 100% púrpura, dessa nossa linhagem pura, tá? Então, ele pegou aí, por exemplo, pela cor de flor, uma linhagem de cor púrpura e uma linhagem de cor branca, que eram linhagens puras. E essa geração parental, né, a gente vai abreviar muito aqui, né, como geração P, tá? É a geração parental. Então, a geração parental aqui que a gente vai falar bastante dela, é sempre uma linhagem pura, tá? Um outro diferencial do trabalho de Mendel, né, que trouxe realmente para que ele conseguisse desvendar, né, esses padrões de herança, conseguisse justificar esses padrões de herança, ele observou os padrões acontecendo nos cruzamentos a partir de resultados matemáticos, tá? Então, não somente observar quais eram as características da prole depois do cruzamento. Então, ele pegou lá duas plantas parentais, cruzou elas e observou a prole. Ah, olha, a prole tem flor de cor branca e tem flor de cor púrpura também. Não foi só isso, ele não observou só qualitativamente, ele observou quantitativamente, ele contou quantas plantas foram obtidas naquela prole com uma determinada característica e quantas plantas foram obtidas com a outra característica, tá? Então, foi isso que trouxe a ele as conclusões, né, que ele fez, né, para identificar aqueles padrões de herança, tá? Então, ele teve um cuidado muito grande, né, em relatar de forma meticulosa esses resultados matemáticos, né, obtidos, tá? E isso foi essencial para as descobertas que ele fez. A gente já vai entender isso aqui também, tá?
Então, beleza, dei uma introdução geral só para a gente entrar nesse mundo aí de Mendel. Vamos agora realmente conversar sobre o trabalho de Mendel, sobre os experimentos que o Mendel fez, tá? E que ele determinou, então, esses padrões de herança, tá? Primeiro, o Mendel partiu, né? Nós já sabemos das nossas gerações de linhagem pura, gerações parentais de linhagem pura, tá? E a primeira coisa que ele fez foi cruzar as gerações parentais, né, com caracteres diferentes. Então, ele fez esse primeiro cruzamento entre gerações parentais puras. Então, aqui, por exemplo, estou dando um exemplo aqui de um cruzamento, né? Ele fez para as 7 características, tá, pessoal? Mas, para uma delas aqui, estou observando a cor da flor, por exemplo. Ele pegou a linhagem pura, né, da cor de flor púrpura e cruzou ela com a linhagem pura da cor de flor branca, tá? E a partir do cruzamento dessa linhagem de geração parental com geração parental, ele teve ali a prole dessa geração parental, que a gente vai chamar de primeira geração filial, tá? Essa primeira geração filial, a gente vai abreviar ela para F1. Então, a F1 é a primeira geração filial, tá? Então, filha aí dessa geração parental, tá? E o que ele observou aqui para esse cruzamento, por exemplo? Ele observou que 100% da primeira geração filial era da cor púrpura. 100%. Toda a prole, né, que foi obtida desse cruzamento tinha a cor de flor púrpura, tá? E isso ele observou nas 7 características, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, tava a cor da flor, né? Tava ali como eu estava mostrando para vocês, flores roxas, né? Púrpura roxa, enfim, foram obtidas do cruzamento entre flores roxas e flores brancas. E para cada uma das características, ele também sempre observou aí 100% da prole 1 tendo ou a característica de um dos progenitores, apenas uma delas. Então, por exemplo, a gente falou da semente, né? Da cor da semente. Amarela e verde, né? A geração F1 foi 100% de cor de semente amarela, tá? Isso para as plantas altas e baixas, plantas altas é que foi 100%, para sementes lisas e rugosas foram as sementes lisas, para as vagens infladas e achatadas foram as vagens infladas, né? Para as flores axiais e terminais foram as flores axiais, por exemplo. Então, ele teve ali um padrão de observar que sempre a prole F1 ficou com 100% de uma das duas características, tá? Beleza. E aí, qual foi o segundo experimento que o Mendel fez? Foi pegar, então, essa geração F1. Essa geração F1 já não necessariamente vai ser uma linhagem pura. Ele não sabia dizer se seria, né? Mas essa geração F1, ela veio de um cruzamento entre flor branca e flor roxa. Não foi entre flor roxa com flor roxa, nem branca com branca, né? Como acontecia anteriormente lá, quando esse fornecedor deu essa planta para o Mendel, né? Ele fez um cruzamento de branca com púrpura, teve aquela planta púrpura, que na verdade agora é da geração F1, e agora ele continuou com seus cruzamentos usando essa planta da geração F1. Então ele pegou a planta, né, com a flor púrpura da geração F1 e fecundou, né, fez o cruzamento dela com ela mesma, né, um processo que a gente chama de autofecundação. Elas são hermafroditas, então isso é fácil de se fazer, só realmente manter ali, né, uma separação, né, manter elas sempre ali, porque elas vão se autofecundar ali, tá? Então, foi feita uma autofecundação da geração F1. O que aconteceu qual foi o resultado desse cruzamento, né, dessa autofecundação da geração F1? A gente teve ali, né, uma prole, que a gente vai chamar de segunda geração filial, tá? Segunda geração filial, que a gente vai abreviar para F2, né? Então, é a segunda geração. Tivemos a primeira, que foi produto, né, do cruzamento entre as plantas parentais, e agora tivemos o cruzamento da F1, tivemos agora, como resultado do cruzamento da F1, a nossa F2. O que o Mendel observou para a F2? A primeira coisa que ele observou qualitativamente foi que não tinha só planta com flor púrpura, tá? Surpreendentemente, ele apareceu de novo a planta com a cor branca, tá? Com a cor de flor branca, tá? Mas, como eu falei para vocês, qualitativamente isso não vai querer dizer nada. E quantitativamente, quantas dessa prole, né, tiveram aí a flor púrpura e quantas tiveram a cor de flor branca? Ele contou
uma a uma. Falei que ele trabalhou com 10 mil plantas, ele não só trabalhou com 10 mil plantas, galera, ele contou 7 diferentes, né, caracteres para 10 mil plantas. Um trabalho meticuloso, dá trabalho mesmo e por isso foi muito bom, né? E esse cuidado também foi muito importante. Então, ele chegou lá e contou que de toda a prole que ele teve, uma prole de quase 1000 plantas, ele teve aí 705 delas, da geração F2, tinham a cor de flor púrpura e 224 eram brancas. O que isso quer dizer? O que a gente consegue tirar daqui? Se a gente dividir esse valor, né? Esses dois valores aqui, a gente dividir por 224, que é o valor menor, se eu dividir por 224, eu vou ter aqui 1, o valor 1, né? Obviamente. Então, aí eu vou saber quantas flores púrpuras eu vou ter para cada flor branca. Eu vou saber a proporção que eu obtive de fenótipo desse cruzamento, tá? Então, vamos lá. Dividir os valores por 224, tá? E aí eu vou ter essa razão de quantas flores de cor púrpura eu tinha para cada planta de cor de flor branca, tá? Fazendo isso, qual é o resultado que a gente tem? Ó, tá aqui, estou mostrando para esse cruzamento, flor branca, ó, linhas parentais, púrpura e branca. Tive a minha F1, só flores púrpuras. Minha F2, com as quantidades que ele obteve, né, de púrpuras e de brancas. Qual foi a razão? Dividindo por 224, eu tive, então, 3,15, aproximadamente 3, né, vamos dizer assim, para cada uma branca. Então, para cada uma branca, eu tenho 3 púrpura. Eu tive muito mais da púrpura do que da branca. O que isso queria dizer, né? E ele não observou isso só para uma característica, não, galera. Ele observou para todas, né? Como eu falei, né? Então, para todas elas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Vejam os valores. Olha o desvio, como é baixo. Como ele conseguiu realmente observar um padrão de 3 para 1. Tá? Para cada uma dessas, tá? Ele contou todas as ervilhas, todas as sementes, se era lisa, se era rugosa, se era amarela, se era verde, e chegou sempre, dividindo pelo número menor, ele chegou sempre que ele tinha uma proporção de 3, né, para 1, né, das características que ele observou, né, dos 2 caracteres, tá? E notem que, né, a gente tem um valor maior, né, um aparecimento maior daquela característica que estava na F1. Então, aquela característica que foi 100% na F1, flor púrpura, planta alta, semente lisa, semente amarela, né? Ela aparecia na F2 mais frequentemente, tá? Um maior número do que a outra característica. A outra característica aparecia também, mas apenas uma a cada 3, tá? Dessa característica que tinha a mesma fenótipo, né? Da geração F1, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho do exemplo das flores, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do exemplo das sementes, tá? Das cores das sementes. Esse é um exemplo bastante clássico, né? Que você teve o cruzamento das sementes amarelas com verdes. A F1 só teve sementes amarelas e no cruzamento lá da F2 eu tive 3 para 1 de razão, amarela para verde, tá? Vamos lá. Para esse cruzamento aqui, então, o Mendel, além de fazer o cruzamento da autofecundação da F1, ele fez um outro tipo de cruzamento com a F1 também. Ele cruzou a F1 com a geração parental verde, tá? Então, aqui, ó, esse cruzamento aqui, né, foi a autofecundação, que a gente já viu, né, a autofecundação gerou uma proporção de 3 para 1, tá? 3 para 1, 3/4 dessa e 1/4 da verde, né, que a gente obteve. Se eu cruzar a F1 com a nossa, né, parental, né, cruzada com a verde, se eu cruzar com esse parental aqui verde, qual foi a proporção que o Mendel teve? Aí o Mendel teve uma proporção diferente. Ele teve metade, também contou todo mundo e viu que ele teve amarelo e verde, mas numa proporção de metade amarela e metade verde, tá? Então aí esses foram os resultados que o Mendel teve para os seus primeiros cruzamentos, tá? Os cruzamentos com a F1 foram esses os primeiros cruzamentos que o Mendel teve para chegar nos seus resultados. Quais foram, então, as conclusões que o Mendel teve a partir desses primeiros cruzamentos, tá? A primeira conclusão que ele fez, a partir do quê? Da observação que
por exemplo, né, a cor verde, ela não apareceu na F1, só apareceu a amarela. Mas quando eu cruzei F1 com F1, amarela com amarela, a cor verde apareceu na F2, né? Então, isso quer dizer que a amarela, aquela semente, né, de coloração amarela da F1, ela ainda carregava uma coisa que ele chamou de fator hereditário, ainda carregava o fator hereditário para a cor verde. Ela era amarela, mas ainda conseguia carregar aquele fator hereditário para a cor verde, tá? Só que, de alguma forma, esse fator hereditário para a cor verde ele não aparecia na geração F1, porque ele estava mascarado, de alguma forma, pelo fator da cor amarela, tá? Então, para isso estar acontecendo, o Mendel pensou que esses fatores eles deviam estar presentes em pares. E aí ele acertou. Ele acertou em cheio, porque ele está falando realmente de uma planta diploide. A gente falou um pouquinho disso lá no início, né, no nosso primeiro módulo. Realmente, ela vai ter os seus genes em pares, né? Uma célula diploide, ela tem os cromossomos, um par de cada um dos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos porque temos um par de cada um dos 23, né? Então, ele realmente supôs que esses fatores estariam presentes em pares, né? Não poderia estar presente como um fator único, porque se fosse um fator único, o amarelo, né, teria ido para F1 e a F1 não teria fator verde para passar para outra prole. Então, deveria aparecer em par a verde, né, parental doou o seu fator hereditário verde, a parental amarela doou o seu fator hereditário de amarela e quando eles estavam em par ali na F1, de alguma forma, o fator hereditário para amarela mascarava o verde, tá? Então, além de vir em par, ele já começou a trazer aí os seus primeiros princípios. O princípio da dominância, por exemplo. Ele aconteceria, que é justamente esse mascarar, né? Esse mascarar da amarela em relação à verde é justamente esse princípio da dominância. Então, ele concluiu que o fator para a cor amarela era o chamado dominante em relação ao fator para a cor verde, tá? E como esses fatores estariam ali em pares, né? Então, você teria a amarela sendo dominante na F1 e a F1 também carregaria o fator verde e ele seria agora, né, dessa vez, chamado de recessivo. Tá? Então, ele era recessivo em relação ao amarelo e o amarelo era dominante em relação a verde, tá? Hoje a gente já sabe que esses fatores hereditários, né, que ele está querendo dizer, né, na verdade são os alelos, né? Na verdade, quando ele está estudando a característica da cor da semente, ele está estudando um gene, um ou mais genes, né? Nesse caso, um gene que, né, traz aquela característica da cor para aquela semente. E aquele gene pode ter na população alelos diferentes, variações daquele gene, que a gente sabe muito bem que são os alelos. Então, existiria um alelo para a cor amarela e um alelo que daria a cor verde. De alguma forma, esse alelo, né, para a cor amarela, ele é dominante em relação à cor verde. Então, quando os dois estão presentes, aparece, né, se expressa, né, o amarelo, tá? E é importante a gente pontuar aqui que quando nós temos, então, um indivíduo lá, diploide, né, que vai ter os seus alelos, o seu par de alelos idênticos, ele é chamado de homozigoto, tá? Então, relembrando isso. Então, homozigoto vai ser aquele indivíduo que tem os alelos idênticos. A linhagem parental pura, a linhagem pura é justamente isso. São homozigotos para aquelas características. Cruzando ela com ela mesma só dá a mesma característica, o mesmo fenótipo, porque ela só tem um tipo de alelo. Então, o par dela, os alelos são idênticos, tá? E a gente pode ter, né, um homozigoto tanto dominante como um homozigoto recessivo. O homozigoto dominante é a nossa linhagem pura parental amarela e o nosso homozigoto recessivo é a nossa linhagem pura parental verde. Como também podemos ter o chamado heterozigoto. E aí o heterozigoto ele vai ter o quê? Alelos diferentes, né? Para aquela característica. Então, daquele gene que gera a semente, a cor da semente, você vai ter alelos diferentes no par. Em um dos cromossomos, né? Um dos homólogos vai ter aí o alelo para a cor verde, no outro vai ter alelo para a cor amarela. Então, alelos diferentes
sendo que um dos alelos vai ser dominante, vai predominar. E no caso aqui, né, para a cor das sementes das ervilhas, seria o alelo para a cor amarela, que seria o dominante, tá? No heterozigoto. Então, aí a gente viu o princípio da dominância. Agora vamos falar do princípio da segregação igual, tá? Ou também chamada de primeira lei de Mendel, tá? O que seria esse princípio da segregação igual? E aí, esse princípio aqui não foi somente por uma observação, né? Uma observação qualitativa, mas uma observação mais quantitativa, por conta das contagens, por conta dessa proporção fenotípica que ele observou de 3:1, que se repetiu de 3:1 quando ele estava fazendo o cruzamento, né, entre a geração F1 e de 1:1 quando ele cruzava F1 com a homozigota recessiva parental, né, e tal. Então, essa repetição, né, dessa proporção fenotípica que está sendo mostrada aqui, né? A autofecundação, ó, F1 com F1, tá? F1 com F1, você teve 3 amarelas para cada uma verde, né? E a F1 com a nossa parental verde, a gente teve uma amarela para cada uma verde. Então, o Mendel trouxe uma explicação para isso, utilizando aí, né, para simplificar, esses símbolos, tá? Esses símbolos que indicariam esses diferentes alelos, tá? Então, a gente teria aqui, por exemplo, o símbolo, né? O Y, né? Quer dizer, então, que eu estou aqui trabalhando no gene que trabalha ali que está relacionado, né, à característica de cor da semente, tá? E aí eu tenho o Y maiúsculo, a gente também chama de Yzão, né? Ou Y+, também pode ser Y+, ou Y maiúsculo, né? Nesse caso aqui, ele seria, então, na nossa geração parental, representaria, né, por conta de ser maior, né, mais fácil da gente entender, representaria, então, o alelo dominante para a cor amarela. E o Yzinho, minúsculo, representaria o alelo recessivo para a cor verde, né? Então, o que aconteceria? Como a gente tem pares, né? O que tem a nossa geração parental linhagem pura? Homozigotos, né? Alelos idênticos. Então, tenho lá o amarelo, que é Yzão, Yzão, e eu tenho o verde, que vai ser Yzinho, Yzinho. Então, quando eu tive aquele primeiro cruzamento, esse indivíduo aqui só tem um alelo. Ele só tem o alelo Yzão para doar para a sua prole. Então, ele doou para toda a prole o alelo Yzão. E esse indivíduo aqui, homozigoto recessivo, só tinha o alelo Yzinho para doar para sua prole. Então, essa prole inteira da F1 tem que ter, né, necessariamente, agora a gente chama, né, de genótipo, né, o genótipo Yzão e Yzinho, tá? Então, essa prole inteira teria que ter necessariamente esse genótipo. E esse genótipo gera um fenótipo específico, que é o fenótipo de cor amarela, porque o Yzão domina sobre o Yzinho, como a gente conversou aqui, justamente o que ele teve de resultado. Então, ele trouxe essa explicação utilizando, né, esses símbolos, tá? E agora a explicação para o cruzamento, né, para os segundos cruzamentos que foram feitos com a geração F1, né? Quando a gente vai cruzar a F1 em conjunto com a F1, o que acontece? Esses indivíduos da geração F1, agora eles têm 2 tipos de alelos diferentes. Eles são heterozigotos, eles têm alelo Yzão e alelo Yzinho. Isso quer dizer que eles podem doar para a sua prole tanto um alelo como o outro, correto? Então, está sendo trazendo aqui, essa setinha está trazendo aqui, que olha, um indivíduo foi cruzado com ele mesmo, tá? E aí esse quadrinho que está sendo montado aqui é o quadro que a gente chama de quadro de Punnett, tá? Que é um quadro que ajuda a gente a observar quais são as possibilidades, né, de distribuição desses alelos e qual a possibilidade de genótipos que a gente vai ter ali na prole, tá? O quadro de Punnett ajuda a gente nisso. E aqui, justamente, o que seria o princípio da segregação igual? Era dizer que esses alelos para o mesmo gene, eles se segregam igualmente, em mesma proporção. É isso que ele quis dizer.
tá? Então, quer dizer que a chance desse progenitor da F1 passar o seu alelo dominante para a nossa prole F2 é de metade das chances de passar esse alelo Y e metade das chances dele passar esse alelo Yzinho, tá? Então, a segregação desses alelos, ela é igual, ela vai aparecer em igual... aquele indivíduo que vai nascer, né, desse cruzamento, ele tem igual chance de receber ou um alelo ou outro alelo desse indivíduo aqui. A mesma forma vai acontecer aqui, né? Agora esse indivíduo está cruzando com ele mesmo, né? Então, a gente tem aqui um progenitor, vai doar Yzinho, né? Com metade das chances de ser um ou o outro, e cruzando com outro indivíduo que tem a mesma coisa, a mesma chance, né? De doar o Yzão em relação ao Yzinho também, tá? Então, a gente tem aqui, né? O cruzamento vai dar, então, a possibilidade de a gente ter, né? Esse indivíduo receber Yzão e Yzão dos dois progenitores. Então, ele vai ser um homozigoto dominante, tá? E vai ter a cor amarela, tá? A gente tem aí a chance, nesse caso aqui, né? De receber, então, Yzão e aqui do outro progenitor Yzinho. Aqui é a mesma coisa, só que o contrário, né? Desse progenitor aqui ele vai receber o Yzão e desse progenitor aqui ele vai receber o Yzinho. E aí eles vão ser, esses dois aqui, heterozigotos, vão também ter a cor amarela, tá? E a gente tem a chance de receber também aqui nesse outro lugar, nessa outra entrada do quadro de Punnett, o Yzinho de um progenitor e também o Yzinho do outro progenitor. Então, vejam, agora os alelos que estavam mascarados nesses progenitores, eles podem acabar se juntando e formando um indivíduo na prole F2, e por isso que na prole F2 a gente consegue observar esse fenótipo de cor verde, né? Porque esses alelos se juntaram para formar um novo indivíduo ali, e ali não estava tendo, né? Ele não vai ter nenhum alelo dominante Yzão, então a cor verde vai aparecer. Mas vai aparecer numa proporção justamente 3:1, tá? E aqui a mesma coisa vai acontecer aqui, tá, pessoal? Nesse outro cruzamento, que foi a F1, tá? Mas cruzando com o homozigoto recessivo. Esse homozigoto recessivo só tem como doar esse alelo Yzinho, não tem outra possibilidade. Então, esse quadro de Punnett aqui, ele só vai ter duas entradas. Vai ser um quadro mais simples, um quadro de duas entradas. Então, a gente só pode ter a possibilidade, né, de ter o Yzinho e Yzinho. E por isso a proporção acabou sendo diferente, né? A proporção acabou sendo 1:1. Tá? Então, essa foi a explicação de Mendel, né, que justificou a proporção fenotípica, né, as contagens que ele teve nesses cruzamentos, né, a proporção 3:1 da autofecundação e 1:1, né, da fecundação F1 com a parental, né, que seria, então, que esses alelos, né, que esses fatores hereditários, né, segregavam de forma igual para uma determinada característica, para o mesmo gene, no caso, tá? Lembrem aqui, então, que essa proporção 3:1 é fenotípica, tá? Proporção fenotípica, tá? Porque o heterozigoto, nesse caso aqui, quando a gente tem o princípio da dominância, o heterozigoto, ele tem o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, tá? Então, pensem nisso. Quando a gente tem o princípio da dominância, a gente tem o heterozigoto tendo o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, tá? Mas a gente vai ter, na verdade, uma proporção genotípica. Se a gente for pensar em genótipo, a gente vai ter um desse genótipo aqui para 2 do genótipo heterozigoto para 1 do genótipo homozigoto recessivo. 2:1, quando seria, no caso, a proporção aí genotípica, tá? Só para vocês diferenciarem o que é proporção fenotípica e o que é proporção genotípica, tá? Eles têm genótipos diferentes, tá? Mas fenótipos iguais. Tá? Então, genótipo e fenótipo, diferenciar. Yasmin pediu para explicar novamente sobre o genótipo e o fenótipo, é isso? Sobre a proporção genotípica e fenotípica, tá? Observa aqui, Yasmin, esquece o Yzinho, observa somente a coloração das sementes, tá? Observa somente as sementes em si, a coloração delas, tá? Você, a partir desse cruzamento, você teve aí como resposta 3 ervilhas amarelas para cada uma verde. É claro que no cruzamento não foram só 4 ervilhas que estavam presentes, né? Como eu mostrei lá para vocês, né? Foram muitas ervilhas e contando todas elas e fazendo a divisão, né? A razão, né, delas é que se observou, né, que essa razão
de cor, de fenótipo, né, é que foi de 3:1. Tá? Então, relembrando o que é fenótipo e o que é genótipo, Yasmin. Fenótipo é a característica que foi manifestada, tá? É a característica, nós temos a semente, a cor da semente, ela pode ser amarela ou ela pode ser verde. Isso aí é o fenótipo, ou pode ser verde ou pode ser amarela. Agora, o genótipo, o que está por trás, né, dessa cor que está sendo expressa, existe aí apenas uma possibilidade para o fenótipo da cor verde. Por quê? Quem for cor verde, necessariamente só tem o alelo recessivo. Então, quem for da cor verde, né, para esse caso aqui, só tem como ter o alelo duplamente o alelo recessivo, porque se tiver presente o dominante, já não vai ser mais verde. Deu para entender até aí? E então, mas quando a gente está falando, né, da semente com a cor amarela, a gente está falando da semente agora com a cor amarela, a gente tem duas possibilidades de genótipos para essa cor, que geram essa cor, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com a dominância completa, tá? Então, é justamente o que eu falei, ó, em relação ao fenótipo, é 3:1, tá? Esse cruzamento teve um resultado de 3:1. Mas, em relação ao genótipo, agora olha só para as que são amarelas. A gente tem genótipos aí, então, diferentes. A gente pode ter uma semente amarela, né, que tem o seu genótipo YZão, e ela pode ter o genótipo YZão, Yzinho, tá? Que é o genótipo do heterozigoto. Mas os fenótipos são idênticos por conta da dominância completa, tá? Então, ali, né, a gente teria genotipicamente, né, uma proporção desse resultado aqui de cruzamento, uma proporção de 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos, para um homozigoto recessivo. E se a gente pensa na proporção fenotípica, aí sim é que são 3 amarelas para uma verde. Tá? Deu para entender, Yasmin? Entendi. Beleza. Então, separar o que é genótipo e o que é fenótipo. O que é proporção genotípica e o que é proporção fenotípica. Na maioria dos casos, a gente vai estar falando de proporção fenotípica, normalmente. Tá. Agora, depois disso, né, a segunda parte do trabalho de Mendel foi começar a analisar aquelas conclusões, né, as conclusões do princípio da dominância. E a primeira lei de Mendel, ele concluiu observando apenas uma característica. Tudo bem que ele estudou 7, né, que eu falei. Mas ele observou individualmente, né, cada uma dessas 7. Ele foi observando individualmente. Agora, o Mendel começou a trabalhar e observar duas características concomitantemente, em conjunto, tá? O que a gente sabe, o Mendel não sabia, né? A gente sabe porque a gente fez o módulo 1 de genética molecular, né, da matéria. O que a gente sabe? A gente sabe que vai ter um gene que vai ser responsável, né, pela cor da semente e vai ter um outro gene que vai ser responsável pela forma da semente, por exemplo, pela outra característica. Então, para cada característica das 7 que ele estudou, vai ter um gene específico que vai ser responsável por aquela característica, né? E cada variação é um alelo daquele gene. A gente já sabe isso, beleza. Agora, então, que ele vai estudar duas características em conjunto, a gente já sabe que ele vai estar estudando aí a transmissão, né? A herança, o padrão de herança aí de 2 genes em conjunto. Tá? Então, é isso que ele vai fazer agora nessa segunda parte do trabalho. E ele fez isso a partir de cruzamentos em que ele agora está observando não somente uma característica, mas duas. O exemplo aqui que eu vou dar para vocês são as duas características que foram estudadas em conjunto por Mendel, que é a característica da semente, né, com a cor amarela e a forma da semente, tá? Que tem a forma aí, pode ser lisa ou pode ser rugosa, tá? Relembrando só aqui, né, no cruzamento, temos o cruzamento das parentais, né? Temos os cruzamentos das parentais, temos uma linhagem pura amarela lisa, cruzando com uma linhagem pura verde rugosa, linhagem pura homozigotos, né? Eles são homozigotos. E aí, quando eles cruzaram, a gente tem uma F1 100% igual, porque a gente vai ter uma F1 agora heterozigota, e nesse caso agora dupla heterozigota para duas características, e vai ter o seu fenótipo ali, nesse caso aqui, amarela e lisa, o fenótipo dominante,
porque agora ela é uma heterozigota, mas só vai aparecer nela a característica dominante, no caso amarela, a cor, e no caso a forma lisa, tá? E aí o Mendel fez a mesma coisa, agora ele vai fazer uma autofertilização, vai cruzar amarela com amarela da geração amarela lisa com amarela lisa da geração F1, né? E vai ter, então, a geração F2. Então, colocando aqui, a gente observou os fenótipos. Vamos colocar os genótipos agora. Qual vai ser o genótipo, né, dessa amarela lisa aqui, né? A gente já viu, né, para a cor Yzão, Yzão. E para a forma lisa também é a dominante. A gente vê isso porque é a que está presente na F1, né, heterozigota. Então, a forma lisa é a dominante. Eu dei o nome aqui de R, tá? Para rugosa, enfim, né? Que aí, então, no caso, por ser lisa, por ser dominante, ela vai ser Rzão, tá? E o nosso outro, né, outro indivíduo aí parental, né, desse cruzamento, ele vai ser Yzão verde e Rzinho rugoso, tá? E aí, a nossa F1 vai ser com qual genótipo, gente? Escreve aí na mensagem enquanto eu bebo uma água aqui. Obrigada, Leonardo. Yzão, Yzinho. Rzão, Rzinho. Ela vai ser uma dupla heterozigota, tá? Então, essa F1 vai ser uma dupla heterozigota. E agora eu vou fazer a autofertilização da F1 com F1. Qual vai ser o resultado, né? O que Mendel queria observar com esse cruzamento aqui? Quais eram as possibilidades que Mendel acreditou que ele poderia ter, né? E o que ele realmente teve, o que isso queria dizer, tá? Vamos lá. Justamente essa pergunta, né, era uma pergunta em relação à segregação ser independente, tá? Era uma pergunta que o Mendel tinha, era se os fatores hereditários, no caso alelos, tá? A gente está falando alelos aqui para a gente poder, né, trazer também os nossos conhecimentos do nosso último módulo, tá? Mas então, o que estava se perguntando aqui era se os alelos de genes diferentes segregavam independentemente. Tá? Então, na primeira lei de Mendel, a gente teve ali a pergunta em relação à segregação dos alelos para uma mesma característica, para o mesmo gene. Né? E ele viu que segregavam de forma igual, em mesma proporção. Tá? E agora que a gente tem os alelos para genes diferentes, eles vão segregar de forma independente um ao outro ou eles estão, de certa forma, um ligado no outro e eles não vão segregar de forma independente, tá? Vamos entender um pouquinho melhor. Esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? O cruzamento da geração parental com a geração F1, tá? Vejam aqui que a geração parental, né? Yzão, Rzão, vai gerar um gameta, tá? Na nossa meiose. Então, relembrando um pouquinho de meiose lá, um pouco da parte de embriologia que vocês tiveram, que a Karine falou. Você vai gerar um gameta, a partir dessa célula diploide, vai gerar um gameta haploide, que vai ter um cromossomo, né, de cada um dos pares e, portanto, um alelo apenas, né, desse par de alelos para esses dois genes que esse indivíduo apresenta. Como esse indivíduo é um duplo homozigoto dominante, ela só tem um tipo de alelo para esses dois genes que a gente está observando. Então, ela só tem como gerar um tipo de gameta para essas duas características, o gameta Yzão, Rzão. Tá? Então, ela só tem como doar esses alelos. E mesma coisa para o outro lado. Ela só tem como doar Yzinho, Rzinho. Só tem como doar esse gameta. Tá? E aí, quando você tem a união desse gameta com esse gameta, você tem a F1, e justamente com o genótipo que o Leonardo botou aí, que seria Yzão, Yzinho, Rzinho, o duplo heterozigoto, tá? E agora que esse duplo heterozigoto vai fecundar ele com ele mesmo, quando ele for gerar o gameta dele, ele só vai gerar gametas idênticos, né? Então, a gente falou disso daqui, tá? Beleza, formaram F1. Agora, esse cara aqui, ele vai ser capaz de doar apenas gametas idênticos ao que os seus progenitores doaram para ele? Ou ele vai ser capaz esses alelos, né, de genes diferentes vão ser capazes de segregar de forma independente, né, de forma que possa existir aí gametas diferentes dos que foram recebidos por ele lá na geração P. Então, de fato, perguntar se essa geração F1 só vai ter gameta Yzão, Rzão
Yzinho, Rzinho, ou ela vai ter gameta Yzão, Rzinho, Yzinho, Rzão, tá? Essa foi a pergunta. E para isso, né, para essa pergunta, né, se acontecesse a primeira hipótese aqui, né, de só doar um dos gametas, você teria a hipótese da segregação sendo dependente, tá? Esses alelos de genes diferentes estão de certa forma ligados entre si e eles vão segregar, um vai depender sempre do outro, vão ser segregados em conjunto, né? Ou se essa segregação seria independente, tá? E aí, no caso, que seria o fato desse F1 ter aí os outros dois tipos de gametas, tá? Diferentes daqueles que ele recebeu para formar, né, esse indivíduo, tá? Então, vamos ver a hipótese da segregação dependente. Qual seria o resultado se a segregação fosse dependente, tá? Ou seja, o geração F1 só sendo capaz de gerar gametas idênticos ao que ele recebeu, né, para formar, né, o seu cigoto. Assim, a gente formaria esse quadrinho de Punnett aqui, um quadrinho de Punnett com 4 entradas, né? Porque a gente teria um indivíduo podendo doar apenas o gameta Yzão, Rzão ou o gameta Yzinho, Rzinho, cruzando com o outro, que também só pode doar esses dois gametas, e a gente teria uma proporção fenotípica de 3:1, sendo 3, né? Fenotípica, né? Sendo 3 delas, né? 3 ervilhas amarelas lisas e uma ervilha verde rugosa. Vejam que o fenótipo, né, são fenótipos iguais aos que a gente observa lá na geração P, tá? Se a segregação não fosse dependente, e de fato não foi isso que o Mendel observou, se a segregação fosse independente, né, o que o Mendel observaria, tá? Ele observaria o seguinte, que ele teria, então, a possibilidade, essa geração F1, teria a possibilidade de gerar os gametas Yzão, Rzão, o gameta Yzinho, Rzinho, mas também conseguiria doar os outros dois tipos de gametas aqui, o Yzão junto com o Rzinho e o Yzinho junto com o Rzão, tá? Ou seja, quando você observa aqui o genótipo, né? Bom, a gente só pode doar um alelo, né, para a cor e um alelo para... nesse gameta, né, só vai estar presente um alelo para cor e um alelo para forma. Bom, se ele tem alelo Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho, bom, as combinações lógicas que a gente consegue pensar é Yzão, Rzão, Yzão com Rzinho, Yzinho com Rzão e Yzinho com Rzinho. E, de fato, essas 4 possibilidades, né, é que gerariam esses 4 tipos de gameta. Então, a gente teria agora um quadro de Punnett 4x4, porque é ele cruzando com ele mesmo. Os 4 tipos de gameta estão aqui também representados. Eles teriam esse quadro de Punnett um pouquinho mais complexo, 4x4, mas se vocês forem ver, é simples, né, de montar. A gente montando aqui, então, Yzão, Rzão com Yzão, Rzão, a gente vai ter esse duplo, né, homozigoto dominante. Aí você vai montando esse com esse, então você teria aqui os genótipos, tá, possíveis, que vão estar presentes nessa prole F2, e os fenótipos também. E aí agora observem os fenótipos aí, principalmente, tá? Qual é a proporção fenotípica que o Mendel observou, tá? Aqui a gente tem, né, é um quadro, né, de 4x4, é um quadro de 16 entradas, né? É claro que o Mendel não teve só uma F2 com 16 plantas, né? Ele teve milhares, e aí ele foi contando, e aí ele fez a razão, e aí ele observou uma proporção fenotípica de 9:3:1 desses fenótipos. Quais fenótipos? 9 do fenótipo amarela lisa, 3 do fenótipo do fenótipo verde lisa. O fenótipo verde lisa não estava lá nos progenitores, observem. 3 do fenótipo amarela rugosa, tá? E apenas uma dessas 16 com fenótipo verde rugosa, tá? Então, essa proporção fenotípica é que foi a observada, tá? E só poderia ser possível caso essa geração F1 pudesse produzir esses gametas aqui, que a gente chama de recombinantes, né? Porque são diferentes dos parentais, daqueles que vieram dos parentais, tá? Somente por conta dessa possibilidade de gerar esses gametas é que a gente poderia ter esse resultado. E, de fato, foi o que o Mendel observou,
tá? Então, botei aqui o resultado para vocês. O que o Mendel observou, né? Antes de pensar em tudo, em parar para contar e parar para pensar no que poderia estar acontecendo ali, ele teve um resultado de 315 amarelas lisas, 108 verdes lisas, 101 amarelas rugosas e 32 apenas verde rugosa. Divide todo mundo por 32, que você vai ter lá justamente a proporção 9 para 3, para 3, para 1, tá? Aproximadamente. E por isso, então, é que foi determinada a lei da segregação independente. Então, de fato, os alelos de diferentes genes segregavam de forma independente um do outro para esses, né, esse caso de estudo aí do Mendel, tá? Tá? Então, foi isso justamente que ele teve, essa razão aproximada de 3, 9 para 3 para 3 para 1, que resultaria aqui desse nosso quadro de Punnett de 4 por 4, desculpa, com 16 entradas. Tá? Falando de quadro de Punnett, vou falar um pouquinho mais deles, porque a gente vai precisar muito estar com isso muito bem firmado, né? Para vocês conseguirem fazer bem os exercícios, tá? Então, relembrando os quadros de Punnett, vamos lá. O quadro de Punnett ele serve para quê? Ele ajuda a gente, né, a entender quais vão ser as combinações possíveis, né, entender depois quais vão ser as proporções também que a gente vai observar para aquele cruzamento, tá? E ele funciona muito bem para a previsão dos cruzamentos de monohíbridos, tá? Monohíbridos, né, que a gente está falando aqui, seria, né, a cruzamento da F1 com a F1, observando apenas uma característica, né? Então, aqui a gente vai ter, então, um quadro, né, de 1 para 1, de 2 por 2, né? Um quadro de 4 entradas, tá? Também serve para os casos em que a gente cruza aí de híbridos, tá? Heterozigotos para duas características analisadas, que é justamente esse quadro aqui que a gente viu, né? Que é um quadro de 16 entradas, um pouquinho mais complicadinho, mas que rapidinho você monta. Você vai lá desenhando e você monta rapidinho, tá? Mas se a gente começar a aumentar a complexidade desse cruzamento, a gente vai acabando ficando um pouco mais difícil, tá? Vai ficando um pouco mais limitado o uso desses quadros, tá? E por isso, um dos métodos, né, que é bastante adequado a utilizar é o método do princípio da probabilidade, tá? Que eu vou mostrar aqui rapidamente. Quando a gente está falando, por exemplo, né, nós falamos dos cruzamentos monohíbridos, de híbridos, né, quadro de 16 entradas. Agora vamos pensar aqui no cruzamento de tetrahíbridos. Então, se a gente tivesse tetrahíbridos, híbridos para heterozigotos para 4 genes diferentes, o gene A, B, C, D. Então, o cara é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Cção, Czinho, Dzão, Dzinho. Vou cruzar ele com ele mesmo. Imagina o quadro, tá? Monohíbrido é um quadro com 4 entradas, a gente viu. De híbrido é um quadro com 16 entradas. O tetrahíbrido vai ser o quê? Se eu falar para vocês que a segregação entre esses alelos é independente, tá? Então, a gente vai ter quantos gametas que podem ser diferentes, que podem ser doados, né, de forma igual, né, por esse indivíduo aqui, né? Tem o Azão, Bzão, Czão, Dzão, Azão, Bzão, Czão, Dzinho, Azão, Bzão, Czinho, Dzinho, e aí vai fazendo, vai fazendo. O que você vai ter, né? Para um tetrahíbrido, a gente vai ter aí, né, multiplicando isso, a gente vai chegar num quadro com 256 entradas, tá? Um quadro com 256 entradas. Se eu cruzar um tetrahíbrido com outro tetrahíbrido e, por exemplo, perguntar quantos indivíduos eu vou ter, né? Qual seria a proporção, né? Qual seria a probabilidade de eu ter um indivíduo completamente homozigoto recessivo? Né? E a gente viu esse quadro, ele vai estar aí com base nos outros quadros, tá? Com base nos outros, ele só vai ser um quadro muito maior. Para eu ter um indivíduo completamente, né, recessivo para todos esses genes aqui, eu tenho 1/4 de chance para quando eu penso em uma característica, né? Então, pensando somente no gene A, né? Se eu pensar Azão, Azinho cruzando com Azão, Azinho, para eu ter o Azinho, Azinho, é 1/4. É 1/4 de chance, né? 1/4. Para eu ter o Bzinho, Bzinho, para o gene B, também é 1/4 de chance. Para eu ter o Czinho, Czinho, cruzando o Czão, Czinho com o Czão, Czinho, também é 1/4.
E para esse daqui individualmente, pensando individualmente em cada um, né? É 1/4 também. E aí eu posso usar o princípio da probabilidade. Ao invés de desenhar um quadro com 256 entradas, eu posso estudar individualmente esses genes, né? Ter aí qual é a probabilidade de eu ter, né, para o genótipo, né, que está sendo ali questionado. E aí, então, eu tenho 1/4 de chance para o gene A, 1/4 de chance para o B, 1/4 de chance para o C e 1/4 de chance para o D, tá? E aí, o princípio da probabilidade é que fica valendo. O princípio da probabilidade ele tem duas regras, basicamente. A regra do E e a regra do OU. A regra do E é o quê? A probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades em que eles ocorrem separadamente. Então, eu falei que separadamente, para eu ter um azinho desse cruzamento monohíbrido, azão com azinho, é de 1/4. É 1/4 para o A, é 1/4 para o B, é 1/4 para o C e é 1/4 para o D. Se eu estou perguntando para vocês, né, qual é a probabilidade de eu ter um indivíduo azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, desse cruzamento aí de tetraíbridos, né, eu vou ter que ter a chance de 1/4 e 1/4 e 1/4 e 1/4. Então, eu vou multiplicar 1/4 com 1/4 com 1/4 com 1/4. Tá? Então, eu vou multiplicar as chances, né, desses 4 eventos acontecerem simultaneamente, é a multiplicação, né, em que eles ocorrem separadamente. Então, a multiplicação disso é que vai dar justamente a probabilidade de você ter, então, né, nessa prole, né, desses cruzamentos de tetraíbrido com tetraíbrido, né, de você ter o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, né, é de 1 em 256. Só multiplicar aqui que vocês vão ter esse resultado. E nós temos também a regra do OU. Aí a regra do OU é um pouco diferente. Na regra do OU, né, quando 2 ou mais eventos, né, ocorrem, né, mais eventos mutuamente exclusivos vão acontecer. Ou seja, se eu perguntar se para ter um determinado genótipo ou o outro determinado genótipo, né? Quando a gente fala isso ou aquilo, né? Então, a probabilidade aí, no caso, a gente vai ter a soma dessas probabilidades, não o produto delas. Então, mais de um evento ocorrendo simultaneamente, né? Então, simultaneamente, isso e isso acontecendo vai ser multiplicando, tá? As probabilidades em que eles ocorrem separadamente. E no caso da regra do OU, vai ser um ou outro evento acontecendo, então eventos que mutuamente se excluem, né? Você vai ter a soma dessas probabilidades em que eles ocorrem separadamente, tá? Então, só relembrando um pouquinho de princípio da probabilidade, que a gente também vai acabar precisando usar nos exercícios aí ao longo desse módulo de genética clássica. Mas, se ficou um pouco complicado, a gente vai repassar isso ainda, tá? Vamos lá. Bom, agora eu trouxe aqui, antes da gente dar o intervalo, então, eu vou trazer aqui um treinamentozinho de quadro de Punnett, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exercícios mesmo, né, pra gente fazer juntos. E aí, vocês podem tirar dúvidas que vocês acharem, para entender se vocês estão entendendo bem aí, né, se conseguiram montar, raciocinar aí na cabeça, a gente montar os quadrinhos de Punnett. E vai trazer aqui também, nesses exercícios, as perguntas mais básicas, né, que a gente vai acabar tendo nos exercícios do nosso módulo de genética clássica, tá? Então, vamos lá, vamos treinar quadros de Punnett. Vamos relembrar como é isso, como é montar esses quadrinhos, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, né, em que a gente está observando os cachorrinhos aqui, esses cachorros, com referente aí à característica de cor de pelagem. Então, nós estamos vendo aí a cor da pelagem desses cachorros. Então, a gente tem duas possibilidades de cor, tá? A gente tem a cor preta e a cor caramelo, tá? Então, eu tenho a cor da pelagem preta e caramelo, e eu aviso a vocês que eu tenho as linhagens parentais puras, a P, aqui então estão as minhas linhagens parentais puras, tá? Né? E o cruzamento, né, entre essas linhagens parentais puras deu aí uma F1 de 100% de cachorros com a cor preta.
E aí, aqui, o que a gente faz, né? Se a gente começou com isso, a gente vai ter que, primeira coisa, vai ser dispor os genótipos, né? Desses indivíduos que estão aí nessa questão, tá? E para isso eu vou usar, nesse caso aqui, vocês vão poder usar o símbolo que vocês quiserem, na verdade, tá? Mas aqui eu vou usar, por exemplo, o símbolo azão e azinho, só para simplificar a vida mesmo, tá? Então, a gente tem lá o gene A, a gente vai ter o alelo desse gene azão, e a gente vai ter o alelo azinho, tá? O alelo azão vai ser dominante e o alelo azinho vai ser recessivo. Quem é o dominante? Isso é óbvio de observar, né? Então, quando a gente tem o cruzamento das linhagens puras parentais, o 100% F1 já mostra pra gente qual é o fenótipo dominante, que é a cor preta, no caso. Então, o meu alelo azão dominante vai ser para a cor preta e o alelo azinho recessivo, né, vai ser para a cor caramelo. Vamos dispor os genótipos desses indivíduos e vamos montar o quadro de Punnett, tá? Beleza. Vamos dispor. Então, esses meus indivíduos, né, de linhagem pura vão ser sempre homozigotos, né, para aquela característica. Então, esse cara aqui é o homozigoto dominante, porque ele tem a cor preta, e esse aqui é o homozigoto recessivo, porque tem a cor caramelo. Então, azinho, azinho, e esse aqui é o azão, azão. O meu F1 vai ter que ter, né, o seu genótipo azão, azinho, tá? Obrigatoriamente veio um alelo aqui desse progenitor azão e desse progenitor aqui veio um alelo azinho obrigatoriamente. Então, tenho 100% da minha F1 com a cor preta. Se eu quiser dispor um quadrinho de Punnett para esse cruzamento aqui, eu posso também. Vai ser um quadrinho de Punnett com uma entrada única. Tá? Então, para vocês entenderem a simplicidade desse cruzamento, né? Porque esse meu progenitor caramelo só tem como doar alelo azinho. O meu progenitor preto só tem como doar alelo azão. Então, eu vou ter um quadro de Punnett que tem apenas uma entrada, que é azão cruzando com azinho, juntando aqui e formando o meu indivíduo de genótipo azão, azinho, tá? Tá, então agora vamos fazer, né, realmente os quadros de Punnett mais complexos, e agora a gente vai ter, então, um cruzamento, uma F2, né, uma geração F filial 2, tá? Que vai ser feita a partir do cruzamento. As entradas, a Estefânia perguntou aqui, as entradas são as possíveis combinações? Justamente, Estefânia, as entradas são as combinações que você vai observar, tá? As possíveis combinações de acordo com os alelos que podem ser doados, né? De um progenitor e o alelo que pode ser doado do outro progenitor, tá? Então, vamos ver essa aqui é a F2, tá? O cruzamento, então, da F2 vai ser um cruzamento de um parental caramelo. Então, vai ser um parental caramelo com F1, tá? Então, eu vou ter uma F2 de parental caramelo com F1 e também vou ter uma F2 de entrecruzamento da F1. Calma, vamos fazer aos poucos, tá? Primeiro, vamos fazer esse primeiro cruzamento aqui. Então, pensa lá, quem é que vai cruzar aqui? Vai cruzar esse cachorrinho amarelo parental, que é azinho, azinho, com o cachorrinho preto da geração F1, que é azão, azinho. Tá? Então, vou montar o meu quadro de Punnett. Como é que eu vou montar o meu quadro de Punnett? Esse cara aqui pode doar azão, pode doar azinho. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. E do outro lado, o outro progenitor só pode doar um tipo de alelo. Só tem como ele doar o azinho, porque ele só tem esse tipo, ele não tem outro. Tá? Então, ele 100% das vezes vai estar doando o azinho. Então, eu vou ter um quadro com duas entradas, nesse caso aqui. Então, vamos fazer as combinações. Aí, Estefânia, a combinação azão com azinho, né? E combinação azinho com azinho. Pronto, fiz o meu cruzamento aqui, o meu quadrinho de Punnett está pronto. Vamos fazer o outro cruzamento, azão, azinho com azão, azinho. Montar o meu quadrinho. Esse progenitor tem como doar azão, tem como doar azinho, e como é um entrecruzamento, ele aqui, do outro lado, a gente vai ter um progenitor que pode doar azão e também pode doar azinho. Então, agora eu vou ter um quadro com 4 entradas, vai ser 2 por 2, né? Então, vai ser 4 entradas, azão, combinação azão, azão, combinação azão, azinho, combinação azão, azinho, combinação azinho, azinho. Pronto, montei meus quadrinhos de Punnett, tá? Isso é interessante, é importante vocês treinarem para poder ter isso já na mente, tá? E aí a pergunta vem, agora vem a pergunta da questão. Quais são as proporções fenotípicas nesses cruzamentos?
Para responder proporção fenotípica, eu posso tanto responder na forma de fração, como eu posso responder na forma de percentual, tá? Como eu posso responder na forma de razão, 1:1, 3:1, 9:3, 3:1, tá? Existem essas 3 formas de você responder essa questão, tá? E aí, como é que a gente observa isso? Chega lá no seu quadro de Punnett e observa quantas entradas tem, quantas são as possíveis combinações, né? E observe que se ele está perguntando proporção genotípica ou fenotípica, está perguntando proporção fenotípica e não genotípica. Então, a gente tem que olhar qual é o fenótipo de cada um desses aí da nossa prole F2. Botei aqui o fenótipo. A gente sabe que quem tem azão vai ser preto e quem não tem azão vai ser caramelo. Tá? Então, botei aqui as colorações só para vocês observarem. Então, anote lá. Então, esse preto e esse aqui vai ser o caramelo, tá? Então, qual é a minha proporção fenotípica para esse cruzamento aqui? Em um total de 2, eu vou ter um preto e um caramelo. Então, eu posso tanto responder, né, 1:1, como eu posso responder 50% um, 50% o outro, como eu posso responder 1/2, meio, né, um meio o outro, tá? Dessa prole. E aqui é a mesma coisa, eu posso responder 3:1, tá? Na forma de razão, ou eu posso falar 3/4, porque aqui tem 4, né? Um total de 4. 3 em 4, né? Então, 3/4 e aqui 1/4. Ou eu posso responder em percentual. Então, é só você fazer lá a sua regrinha de 3, né? Se aqui é 100%, eu tenho 25% caramelo e 75% preto, tá? Então, tem essas 3 possibilidades de responder essa pergunta, tá? A outra pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de nascer um cão caramelo desses cruzamentos? Então, eu estou procurando por fenótipo. Eu quero um cão caramelo. Cão caramelo. Quais genótipos possíveis um cão caramelo pode ter nesse exercício aqui? Somente um, né? Porque o caramelo é recessivo, né? Então, só tem como ele ser azinho. Então, ele está perguntando, né, de indivíduos azinho, que vão ter, então, essa coloração caramelo. Então, vamos procurar azinho nas nossos quadrinhos de Punnett que a gente montou e ver qual foi a probabilidade de nascer, né, esse cão amarelo. Nesse caso aqui, já coloquei aqui os fenótipos para a gente conseguir observar bem, ok? Então, aqui a gente já falei, né? A gente tem aí 1:1, então eu tenho metade das chances, né, de ter o cão caramelo. Então, eu posso responder tanto 1/2, tá? Meio, ou 50%, se você quiser responder por percentual. E aqui, né, 1/4 ou 25%, tá? Eu só botei aqui a resposta, tá, pessoal? Que eu acabei de falar. Tá, beleza. Agora, a segunda pergunta é o seguinte. A terceira pergunta, sei lá, né? Já nem sei mais qual pergunta é. Qual a probabilidade de nascer um cão preto com genótipo idêntico ao parental para cada um dos cruzamentos, tá? E para os 2 cruzamentos. Agora, eu quero um cão preto, mas eu não quero qualquer cão preto, não. Eu quero o cão preto com genótipo idêntico ao parental. Qual é o genótipo do parental? O cão parental preto, ele era de linhagem pura, então ele era homozigoto, né? Então, o nosso cão parental, ele tinha o genótipo azão, tá? Tem o genótipo azão. Então, ele está querendo perguntar aqui, nesses nossos cruzamentos que a gente montou, qual a probabilidade de eu ter um cão assim, com esse genótipo azão? Então, eu estou procurando azão. Nesse primeiro cruzamento aqui, a gente tem a possibilidade de ter um cão azão? Não, né? É de 0%. Por quê? Para ter um cão azão, um genitor tem que ter o alelo azão. Desculpa, tem que ter pelo menos um alelo azão. E o outro genitor teria que ter obrigatoriamente também pelo menos um alelo azão. E a gente não tem isso aqui, tá? Então, por isso é que na nossa geração F2 não vai ter nenhum homozigoto dominante, tá? Nós vamos ter só homozigoto recessivo e heterozigoto. Então, para o primeiro cruzamento é de 0% de chance. Zero, é zero. Não precisa nem falar por cento, vai falar que é zero. E aí, beleza.
Para o segundo cruzamento, aí tem essa chance sim, porque eu tenho alelazão no progenitor e eu tenho alelazão no outro progenitor também, tá? Então, eu tenho a chance de ter o meu azão aqui, que não é de 3/4, porque 3/4 seria, né, somente o fenótipo preto, seria de 1/4, tá? 1 em 4. Então, 25% ou 1/4, tá? De chances. E 0 para o outro cruzamento. Beleza, agora vamos começar a ver as duas características. Deu para entender bem, pessoal? Eu só quis passar aos pouquinhos para algumas pessoas às vezes têm dificuldade de montar, mas só para não ficar dúvida de como que monta. Deu para entender? Montar os quadrinhos? E as perguntas que a gente vai ter? Beleza. Agora vamos para quando a gente observa duas características, tá? Então, quando a gente está observando duas características, aqui no caso, nós vamos continuar a observar a cor do cachorro, preta ou caramelo, tá? E a gente vai estar observando também a forma do pelo, tá? Temos duas possibilidades, o pelo liso ou o pelo encaracolado, tá? Então, eu vou ter aí linhagens puras desse cachorro. Então, temos aí as linhagens puras dos cachorros, né? Um cachorro sendo, né, da linhagem pura com pelagem preta e sendo encaracolado, e um cachorro com a pelagem caramelo, né, e lisa, tá? Então, esses homozigotos, né, porque são linhagens puras, então eu falei para vocês, P é linhagem pura, tá? Já vou informar isso lá. Ok. Então, eu vou ter o cruzamento da geração P, vou ter uma F1. Eu já falei para vocês lá que a F1 ficou 100% com a pelagem preta e lisa, tá? E aí tem a pergunta que eu quero saber na F2, entre a geração cruzamento F1 com F1, né? Qual a fração dos filhotes da F2 vai ter uma pelagem caramelo e lisa, tá? Então, aqui eu estou dizendo, né? Vou usar, né? Selecionei aqui para usar, para os genótipos, né? Para usar a terminologia, né? Então, o gene A sendo para a cor do pelo, azão, azinho, e o gene B sendo para a forma do pelo. Temos o Bzão e temos o Bzinho, tá? Temos dominância completa aí acontecendo também, da mesma forma que o Mendel fez, que o Mendel observou, tá? Então, nós já sabemos que a cor preta é a dominante, né? Isso veio do exercício anterior. Mas qual é a forma de pelo dominante aqui, que vocês conseguem observar? Eu não vou falar, não falei no exercício. Lisa, exatamente, Leonardo, vai ser lisa, tá? Isso vai ser uma dedução que vocês podem fazer. Eu não preciso dizer qual que é, né, a característica dominante. Vocês conseguem deduzir isso a partir do momento em que eu disse que as linhagens puras, né, parentais foram cruzadas e eu tenho o fenótipo de 100% da F1 dando preta lisa. Se deu preta lisa, é porque preta é dominante e porque lisa é dominante em relação ao encaracolado, tá? Então, nós já sabemos aí que preta é dominante e lisa é dominante. Então, o nosso duplo heterozigoto, né, da nossa F1, azão, azinho, Bzão, Bzinho, né, a gente já sabe que ele é um duplo heterozigoto, que o azão é para cor preta, que o Bzão é para forma de pelo lisa, tá? Agora vamos para Agora a gente tem que dispor os genótipos, tá? Agora eu quero que vocês disponham os genótipos, né? Esquece essa pergunta aqui ainda, vamos continuar aqui. Quero que vocês disponham qual é o genótipo de cada parental desse aqui, por exemplo. Qual que vai ser o genótipo desse parental aqui? Pelagem preta e vai ser encaracolado. Qual que vai ser o genótipo desse indivíduo, tá? Então, tem que pensar isso. Também é interessante. Às vezes, isso vai ser importante para a questão. Dispor os genótipos é bem importante, tá? Então, se ele tem o pelo preto, tá? Então, para a cor de pelo, né? A gente tem o A. Se ele é preto, ele é dominante. Então, ele é azão, azão, tá? E para a forma do pelo? Para a forma do pelo, ele não é dominante. Ele é encaracolado. Então, para a forma do pelo, ele é Bzinho, Bzinho. Tá? E tem essa possibilidade. Nem sempre você vai ter aí um indivíduo completamente dominante para dois genes diferentes, né? Isso a gente já viu. Não tá uma coisa completamente ligada à outra, né? Então, nós temos aí, para a gente dispor todos os genótipos, a gente vai ter que esse indivíduo aqui é azão, azão, Bzinho, Bzinho. E esse indivíduo aqui é o contrário, ele é azinho, azinho para a cor
do pelo, mas ele é Bzão para a forma do pelo, tá? Então, né, os nossos parentais aqui são homozigotos, sim, tem que ser homozigoto para as duas características, mas não necessariamente eles vão ser duplo homozigoto dominante e duplo homozigoto recessivo, né? Como a gente observou no primeiro exemplo lá do Mendel com as sementes das ervilhas, tá? Bom, agora vamos para a nossa pergunta, tá? Qual é a fração dos filhotes que tem pelagem caramelo e lisa? Vamos cruzar azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Vamos cruzar um com o outro, montar o nosso quadrinho de punê, tá? E vamos no nosso quadrinho de punê procurar o cachorro que vai ter a cor de pelagem caramelo e a forma do pelo lisa, tá? É um fenótipo que eu estou perguntando, eu não quero um genótipo específico, eu quero só esse fenótipo. Quais as possibilidades de fenótipos vão gerar... Desculpa, quais as possibilidades de genótipos vão gerar esse fenótipo aí de caramelo e lisa, tá? Quais são as possibilidades? Para ser caramelo, tem que ser azinho, correto? Tem que ser azinho, não pode ser nem heterozigoto e nem homozigoto dominante. Para ser liso, para ser o pelo liso, aí eu posso tanto ter um dominante, um homozigoto dominante, vai ter o pelo liso, como eu posso ter um heterozigoto, também vai ter o pelo liso, tá? Então, eu estou procurando o seguinte genótipo: azinho, bezão, qualquer coisa. O que é isso, qualquer coisa, professora? É um underlinezinho que a gente coloca aqui, né? Esse tracinho quer dizer que aqui, se eu tiver bezão aqui, eu vou continuar tendo um indivíduo caramelo e liso. Se eu tiver aqui um bezinho, azinho, bezão, bezinho, eu vou ter o mesmo fenótipo para esse caso aqui, tá? Então, eu estou procurando esse genótipo azinho, bezão, qualquer coisa. Então, eu vou usar bastante esse tipo de terminologia, tá, pessoal? E ajuda bastante também para a gente chegar aí mais para frente. Vamos lá. Vamos montar o quadro de Punnett, tá? Vamos agora montar. Primeiro, né, sabemos qual vai ser o indivíduo que vai cruzar com outro indivíduo, qual é o genótipo dele, ok. Agora, quais vão ser os gametas que ele vai poder gerar e quais vão ser os gametas que esse aqui vai poder gerar, tá? A gente vai poder gerar gametas azão, bezão, azinho, bezinho, mas eu também vou poder gerar azão, bezinho, e azinho, bezão, tá? Então, eu tenho 4 possibilidades, 4 combinações possíveis. Todas as combinações são válidas. Já Mendel observou isso na segregação independente. Então, todas as combinações são válidas, podem acontecer, né? Eles vão segregar independentemente. Então, a gente tem essas 4 possibilidades. Então, faça uma combinação, né, entre alelos que são possíveis de ter no gene A e no gene B, para você ter, então, isso daqui, que seriam os gametas, tá? Os gametas que podem ser gerados por esses indivíduos aqui, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai ter um quadro de Punnett agora de 4 por 4, um quadro de Punnett de 16 entradas, tá? Contem os quadradinhos, vocês vão saber que tem 16 quadradinhos aqui. Vamos montar azão, bezão, azão, bezinho, bezão, bezinho, azinho, bezão, e por aí vai, tá? Não vou fazer um a um, mas, né, é assim que a gente vai montando. E aí vocês vão ter esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui. E aí, nesse quadro aqui, o que a gente tem que procurar para nossa pergunta? Aquele genótipo azinho, bezão, qualquer coisa, tá? Então, vamos procurar o azinho, bezão, qualquer coisa. Onde é que ele tá? Desculpa. Eu coloquei aqui coloridinho. Aqui temos aqui, ó, precisa ser azinho. Então, vai ser justamente nessa região que a gente vai ter o azinho, porque desse lado temos azinhos e desse lado temos azinhos. Então, aqui é que já temos essa possibilidade de ter azinho. E para o gene B, esses 3 aqui, tem o tal do genótipo que eu estou procurando, que é bezão alguma coisa, tá? Bezão alguma coisa. Esses 3 caras aqui vão ser caramelo e liso. Tá? Então, são 3. 3 enquanto. Só dizer que é 3 não adianta de nada, né? Tem que dizer 3 enquanto. 3 em 16, num total de 16, tá?
Então, nós temos 3 num total de 16. Para quem gosta de percentual, divide 3 por 16 e multiplica por 100. E aí você vai ter aí 18,75%, né? Então, é que a gente tem aí de chances de ter um filhote na F2 com a pelagem caramelo e lisa, tá? Então, essa seria a resposta, tá? E só parando para observar aqui, né? Esse daqui é um clássico cruzamento de híbrido, né? Igual que a gente viu lá para o Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho, né? Nas sementes, né, das ervilhas de Mendel, em que eu falei que tiveram aí uma proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1. Aqui também está tendo uma proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1. Se você quiser conferir, para e observa aqui que você vai observar que a proporção fenotípica vão ser 9 pretos lisos, características dominantes, as duas, 3 pretos encaracolados, uma dominante e uma recessiva, 3 caramelos com o pelo liso, né? Uma recessiva e uma dominante, e 1 em 16, né? Um caramelo encaracolado, tá? Apenas um, duplamente recessivo, tá? Então, daquela proporção fenotípica, a gente tinha esses genótipos aqui, tá? Esse cara aqui, necessariamente, tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Nós temos esse cara aqui, que foi o que a gente buscou agora no exercício, Azinho, Azinho, Bzão, qualquer coisa, ele vai ser caramelo liso. Para ser preto encaracolado, eu tenho que ter o genótipo Azão, qualquer coisa, Bzinho, Bzinho. E para ser preto liso, né, para ter as duas características dominantes, basta ter um alelo dominante para o gene A e um alelo dominante para o gene B. Então, Azão, qualquer coisa, Bzão, qualquer coisa. Tá? Então, a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 é em 16. Tá? Então, 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Tá? E esse foi o nosso escolhido aqui da questão, tá? Só agora, para terminar, relembrar com vocês também, e quando a herança for ligada ao sexo? O que isso pode acontecer aí de diferente? Pode acontecer sim, eu vou trazer nos exercícios para realmente complicar a vida de vocês, trazer aí também heranças ligadas ao sexo, e não só a cromossomos autossômicos, como foi o caso, né, que o Mendel observou ali, as 7 características que ele observou, nenhuma estava ligada aos cromossomos sexuais, tá? E aí eu vou trazer para vocês o padrão de herança, né, ligado ao sexo, mas aquele, né, com um padrão, né, igual ao humano, né, que a gente tem em humanos também, né? Vocês vão estar trabalhando com humanos, né? Vocês vão ter. Então é interessante que a gente trabalhe aqui e sempre tente trazer, né? Inicialmente eu vou trazer características mais lúdicas, mas depois a gente vai conseguir observar coisas mais palpáveis, né, a seres humanos também, a partir da próxima aula. E aí a gente tem aí, né, no caso, né, quando vamos ter uma característica que não está num cromossomo autossômico, mas está num cromossomo sexual, tá? A gente vai ter, então, quais são os cromossomos sexuais aí humanos que estão também amplamente, né, aparecem também amplamente em diversos animais também, né? A gente tem aí a distribuição, né, do cromossomo sexual X, tá? Que vai estar duplamente, né, vai estar em par, né, na mulher, XX, e no homem, né, no indivíduo de sexo biológico masculino, você vai ter aí um cromossomo X e um cromossomo Y. O par sexual não vai ser exatamente um par de homólogos, né? A gente vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y para os homens, tá? Então, as características que forem herdadas, que estão nesses cromossomos, né, vai estar presente muito, né, as características que estão relacionadas na diferenciação sexual, mas vão ter outras características também, que não tem nada a ver com a parte da diferenciação sexual também, principalmente no cromossomo X, tá? Por exemplo, a gente tem o exemplo da herança, por exemplo, do daltonismo, né? O daltonismo é uma condição genética, não é exatamente uma doença, é uma condição genética, um alelo ali, né? Que causa aí essa visão, né? Com uma visão diferenciada aí das cores, tá? Então, os daltônicos não conseguiriam, por exemplo, observar esse número 6 aqui, que está nesse painelzinho, por não conseguir diferenciar as cores, né? Esse padrão de coloração, né? Entre o laranjazinho e o verde, por exemplo, tá?
As pessoas que são daltônicas, que têm essa condição, elas têm um alelo, né? Um alelo que é para o daltonismo, que é um alelo recessivo. Então, essa é uma característica recessiva que é ligada ao cromossomo X, tá, pessoal? Então, tá relacionada com o cromossomo X, esse gene tá lá no cromossomo X. E se você tiver o alelo aí para o daltonismo, né, você pode ter essa doença, tá? Então, a gente vai ter aí para daltonismo o Dzão, então, né, D maiúsculo, Dzão, ele vai ser o alelo, né, para o indivíduo com visão normal, e a presença de apenas de alelos, né, Dzinho, resultam aí em daltonismo. Então, vamos ver como isso aconteceria no homem e na mulher biologicamente, né? Então, as mulheres, elas podem ter 3 tipos de genótipos possíveis, né? E a gente usa muito esse tipo de terminologia, botar o X e botar a letrinha, né, que tem a ver com aquele alelo, né, ali do lado, tá? Então, a mulher, ela pode ter, né, ela vai ser XX e ela pode ter um X Dzão e um outro X também com Dzão, então um par de alelos idênticos, uma homozigota dominante, e aí ela vai ser uma mulher com visão normal, tá? Ela pode ter um genótipo aí, né, XDzão, e no outro X está presente o alelo Dzinho, tá? O alelo que resulta em daltonismo, mas como ele é um alelo recessivo, ele não vai aparecer. A mulher vai ter também, né, uma visão normal, só que ela vai ser uma portadora. Ela vai estar portando esse esse alelo para o daltonismo, tá? Porque ela vai ser uma heterozigota, ela vai ser Dzão Dzinho, tá? Já a mulher daltônica, né, ela deve ter, então, nos seus 2 cromossomos X, né, no seu par de cromossomos X, né, os dois vão ter o mesmo alelo, né, o alelo para o daltonismo, o alelo Dzinho. Então, ela vai ser XDzinho e XDzinho. E aí, ela vai ser daltônica. Já para o homem é um pouquinho diferente, porque se a herança está ligada ao X, o homem ele não tem um par de cromossomos X, ele tem apenas um. Então, não tem como o homem ser heterozigoto, vamos dizer assim, tá? Ele só pode ou tá presente ali naquele único cromossomo X que ele carrega o alelo Dzão, e aí ele vai ser um homem normal, ou tá presente um alelo Dzinho, e aí ele vai ser um homem daltônico, tá? XDzão Y e XDzinho Y, aí ele vai ser daltônico. Não tem como ele simplesmente portar esse alelo Dzinho sem ter a característica. Se ele tem a característica, ele está portando, tá? Se ele não tem a característica, ele não está portando esse alelo. No caso da mulher, vai ser diferente. Então, os quadros de Punnett para essa herança ligada ao sexo, né? A gente vai ter que pensar aí que a gente vai ter uma mulher, né? Sexo biológico feminino, cruzando, né? Estão XX cruzando com um indivíduo de sexo biológico masculino, com seu genótipo lá XY. Se o homem é não daltônico, ele carrega um Dzão aqui no seu cromossomo X, tá? E ele pode doar tanto o cromossomo X ou o cromossomo Y, tá? Aqui vai ser diferente, ele pode doar ou o X ou o Y. Quando o homem doa o Y no seu espermatozoide, lá no gameta, está presente o cromossomo Y, ele gera homens. Quando nesse espermatozoide está presente o cromossomo X, é gerado aí mulheres, tá? E a chance de você ter X ou Y no gameta, né, lá no espermatozoide, é sempre de metade das chances, tá? Então, você tem metade das chances de ter uma mulher em qualquer cruzamento. Na verdade, a chance de você ter uma fêmea ou um macho é sempre de metade, tá? 50% de chance de ser mulher e 50% de chance de ser homem, tá? E aqui a mulher, né, no caso aqui é uma não daltônica, mas ela é portadora. Então, ela pode tanto doar o X com o alelo para daltonismo, como doar o X com o alelo que não é para daltonismo, da visão normal, tá? E aí aqui, né, nesse caso desse cruzamento de mulher não daltônica portadora com um homem não daltônico, a gente tem aí 1/4 de chances de ter um homem daltônico, tá? Porque dentre os homens... Aí, olha aqui só para homens, tá? Dentre os homens, né, metade das chances desse homem ter aí daltonismo, se ele receber da mãe, né, o alelo para daltonismo, e metade das chances dele receber esse alelo para a visão normal, e aí ele não vai ser daltônico, tá? Então, se eu for falar para vocês aqui, né, esse cruzamento aqui
um cruzamento entre uma mulher não daltônica portadora com um homem não daltônico, né, gerou uma criança que é um menino. Qual a chance desse menino ter daltonismo? Metade das chances. Agora, se cruzou e deu uma criança, que eu não sei dizer exatamente qual o sexo, eu tô falando, então eu vou ter uma criança, não sei qual é o sexo dessa criança, não importa. Qual a chance de ser daltônico? 1/4, tá? Porque aí, né, nesse caso aqui, você tem 4 possibilidades, tá? E você tem uma dentre essas 4 em que você tem ali o daltonismo. E aqui, nesse caso aqui, né, somente homens vão poder ser daltônicos para esse cruzamento aqui. Porque para a mulher ser daltônica, ela tem que ser dupla homozigota recessiva. Então, além da mulher, né, da mãe ter que necessariamente, minimamente ser portadora, o pai tem que ser daltônico para você ter uma mulher daltônica. E é justamente o que acontece nesse cruzamento aqui. Uma mulher não daltônica, portadora, uma heterozigota aqui, mas agora cruzando com um homem daltônico. Agora sim, cruzando com um homem daltônico, eu posso ter uma mulher daltônica, né? Então, dentre, né, aqui, a chance de você ter mulher, né? Então, aqui metade desse nosso quadrinho de Punnett, né, vai ser mulher. E aí, dentre as mulheres, né, se for uma mulher, tem metade das chances dela não ser daltônica e metade das chances dela ser daltônica. O mesmo vai acontecer para o homem, tá? O homem vai ter aí a metade das chances de ser daltônico ou metade das chances de não ser daltônico, tá? Exatamente, Laila Felipe. É agora que eu ia falar isso. O daltonismo, ele de fato é mais frequente em homens, tá? De fato é mais frequente em homens, justamente por isso, tá? Porque basta que, né, você tenha apenas um cromossomo X com esse alelo aí, né, com esse alelo recessivo para o daltonismo estar presente, que aí esse homem vai ser daltônico, tá? Então ele vai estar presente tanto nesse tipo de cruzamento aqui, quanto nesse tipo de cruzamento aqui também, tá? E no caso, para mulheres serem daltônicas, não. Você necessariamente tem que ter um pai daltônico, tá? Então, uma mulher portadora cruzando com um pai daltônico é que vai dar aí, né, a chance de você ter uma mulher daltônica. Se for uma mulher daltônica cruzando com um homem daltônico, todos os filhos serão daltônicos, né? Porque aí você só tem alelos recessivos, né? Alelos para daltonismo, né? Nesses genitores, tá? Então, relembrando aí como que é feito esses quadrinhos de Punnett também para heranças ligadas ao sexo, tá? E heranças que estão ligadas ao cromossomo ao cromossomo Y, aí só vão estar presentes em homens, né? Tem heranças também que são ligadas ao cromossomo Y. Poucas, né? Tem poucos exemplos, mas eu pelo menos na minha cabeça, tem poucos exemplos. Mas também pode acontecer e só vai acontecer, né? Só vai estar presente em homens mesmo. Bom, pessoal, vamos dar um intervalinho aqui. Vamos dar 20 minutos, né? Melhor, né? Para descansar. Então, ó, são 2h47. Às 3h07, né? 3h07, nós voltaremos, tá? Ok? 3h07 já volto começando. Se atrasar, sinto muito, tá bom? Pra gente continuar aqui, vamos falar de bases cromossômicas dos padrões de herança e depois vamos entrar em neomendelismo. Beleza? Se quiserem ficar na sala, podem ficar. Eu vou só fechar aqui o microfone e câmera. Até daqui a pouco.